Olá, boa noite à comunidade IFC, boa noite a todos que nos acompanham, também pela transmissão na internet. Sejam bem-vindos à 21ª FETEC. Nós vamos apresentar aqui os trabalhos da Sala Temática 3, trabalhos da área de informática e também de mecatrônica. O meu nome é Moacir, sou professor do Instituto Federal e estarei conduzindo aqui os trabalhos com o auxílio do professor Luiz Gustavo e também aí com a colaboração do Rogério, do colega Rogério, que vai fazer então a parte técnica aí no suporte, tá bom? Então, conforme a ordem que nós recebemos aí da comissão organizadora, nós temos um primeiro trabalho inscrito aqui, mas antes até de anunciar o trabalho inscrito, eu quero só recordar para quem não participou dos treinamentos e está participando pela primeira vez, que a dinâmica vai funcionar da seguinte maneira: nós vamos chamar, pela ordem da apresentação, os apresentadores, então o estudante e também o seu orientador, para que eles entrem na sala. Então, primeiramente, será exibido o vídeo gravado, e só depois, então, o apresentador e o seu orientador compartilharão a tela, então, para responder às perguntas. Ok, gente? Então, pela ordem aqui que nos foi repassada, o primeiro trabalho, então, ele tem como título Sistema Multiagente para Manufatura Avançada. Então, ele tem como autora a Ellen Carla Baldo, do curso de bacharelado em mecatrônica, que tem como orientador o professor Mário Lúcio Roloff. Então, a partir desse momento, eu vou pedir o auxílio do Rogério, para que a gente possa, então, dar sequência à apresentação. Olá, meu nome é Ellen Carla Baldo, sou estudante de Engenharia Mecatrônica e vou apresentar aqui o projeto de pesquisa Sistema Multiagente para Manufatura Avançada. As atividades foram realizadas entre agosto de 2019 e julho de 2020. O coordenador do projeto é o professor Mário Roloff. Essa apresentação será dividida nos tópicos: contextualização, atividades antes da Covid-19, durante a Covid-19 e quais são as nossas perspectivas de trabalhos para o futuro. Contextualização. Durante a história, a indústria sofreu 3 grandes revoluções. A primeira iniciou na Inglaterra no século XVIII, com o desenvolvimento de teares mais performáticos e das máquinas a vapor. Pouco mais de um século depois, a energia elétrica passou a ser aplicada na produção de bens que, se somando às inovações na indústria química e o advento da produção em massa, novamente causou uma inteira transformação no que se conhecia de indústria produtiva. Enfim, há poucas décadas entramos na era digital. Os controladores lógicos programáveis passaram a ser utilizados nas fábricas, supervisionados e controlados por sistemas SCADA. As fábricas dos dias atuais são geridas por sistemas de gestão, as máquinas estão conectadas em redes industriais e a robótica é amplamente utilizada na automatização de processos. O sistema multiagente é um sistema em que vários agentes interagem para executar tarefas e atingir metas individuais e ou coletivas. Assim, o sistema multiagente apresenta como padrão de integração uma coordenação que pode ser orientada para cumprir suas metas ou orientada para cumprir determinada tarefa. Essas interações podem ocorrer de forma cooperativa ou competitiva. De forma cooperativa, vários agentes buscam combinar as suas ações para atingir uma meta específica, como em um grupo, uma vez que tal objetivo seja considerado inatingível para um único agente. Na forma competitiva, vários agentes agem para alcançar o que somente uma parte deles poderá alcançar. Além disso, os sistemas multiagentes são tipicamente imersos em um ambiente constituído por um conjunto de recursos, como dados, equipamentos e softwares. As interações com o ambiente ocorrem através de alguns tipos de sensores e atuadores, ou seja, mecanismos para perceber
e atuar sobre alguma parte do ambiente. O projeto possuía como objetivo geral pesquisar, modelar e implantar um sistema multiagente como uma plataforma tecnológica no contexto da indústria 4.0, capaz de controlar e monitorar a produção, interagindo com CLPs, robôs e módulos de Internet of Things, IoT. As atividades antes da Covid-19. Foi estudado a arquitetura para este projeto de pesquisa, sendo que este é um novo modo de programar. Os agentes são autônomos, cooperativos e compostos por crenças, desejos, metas, planos e intenções. Todos os agentes habitam o mesmo ambiente. Este ambiente propicia ferramentas e recursos para os diversos membros que o compõem. A organização coordena todos os agentes. Sendo assim, fazendo com que os agentes obedeçam a normas e obrigações que são impostas pela organização. A plataforma escolhida para demonstrar essas concepções é o Jacamo, que utiliza JSON para agentes, Cartago para o ambiente e Moise para a organização. Desta forma, é possível simular o que seria monitorar e controlar a linha de produção com agentes. Atividades durante a Covid-19. No mês de fevereiro de 2020, o orientador do projeto assumiu oficialmente a direção de ensino, pesquisa e extensão do Instituto Federal Catarinense no campus de Rio do Sul. Havia dificuldade de interação entre o orientador e a estudante tinha a necessidade de atender a outras demandas e projetos pessoais. No mês de março de 2020, com a suspensão das atividades presenciais e necessidade de foco nas atividades remotas, o desenvolvimento das atividades não pôde continuar. Então, foi optado pelo cancelamento do projeto de pesquisa. Durante a pandemia, o grupo de pesquisa passou a dedicar esforço na produção e doação de protetores faciais. Os projetos foram suspensos ou reorganizados para trabalhos em remoto. Outra atividade foi um projeto de um respirador construído baseado na iniciativa de Portugal, incorporando monitoramento e controle via web com IoT. E para o futuro, havia um processo de doação que deveria ter sido concluído no início do projeto em agosto de 2019, mas só teve êxito em março de 2020, dias antes da pandemia. A doação de uma bancada didática propiciará duas atividades importantes. Primeiro, a atualização tecnológica da estrutura, substituindo sistemas informáticos e eletrônicos por dispositivos up-to-date. Pesquisas anteriores que a bolsista participou preparou o caminho para essa ação importante. Segundo, após a atualização de hardware, a bancada servirá para demonstrar a aplicação de um sistema multiagente baseado no modelo aqui proposto, promovendo tecnologia para a comunidade da região. Quando for possível contar com um novo bolsista para aprofundar na pesquisa, o projeto será submetido novamente para os editais de IFC. Nós agradecemos a oportunidade de expor o nosso trabalho. Para conhecer mais os projetos, visite o nosso site do Inova. Obrigada. Segunda ordem da nossa apresentação. Nós vamos, nesse momento, então, convidar a comparecer aqui junto à tela o professor Mário como orientador e a Ellen também, para que eles possam, enfim, ou responder perguntas ou, enfim, fazer algumas considerações a respeito da apresentação desse trabalho que foi apresentado. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver o que o pessoal, né, tem muita gente comentando aqui, né, nunca vi a Ellen falar tanto, que bom, né, parabéns a Ellen, muito bem, Ellen, o pessoal está gostando aí da sua apresentação, parabéns também, o pessoal parabenizando aí pela sua apresentação, pelo seu trabalho, a gente viu o seu trabalho aí foi bastante afetado aí pela pandemia, e você fez questão, inclusive, né, de explicar, né, a questão aí, como é que se desenrolaram as etapas. Enquanto a gente não tem nenhuma pergunta aqui na tela, eu não sei se a Ellen gostaria de fazer alguma consideração a respeito dessa caminhada, né, no trabalho, ou o professor Mário,
Se quiserem, podem fazer os comentários enquanto a gente vai acompanhando as perguntas aqui, tá bom? Eu gostaria só de agradecer a oportunidade de poder expor o que a gente fez, né? Não podemos fazer muito mais por causa da pandemia, né? E o professor Mário também assumiu o compromisso da direção de ensino, mas eu fico grata pela oportunidade. Ok, Ellen. Então, nós temos uma pergunta, né, para a Ellen, também para o orientador, se a Ellen, né, enfim, julgar necessário, né? A pergunta é a seguinte: essa topologia de multiagente é uma realidade na indústria brasileira? A pergunta feita pelo professor Eduardo Bidesi. Olha, eu acredito que ainda não, a indústria brasileira ainda está se automatizando e a indústria 4.0 ainda está chegando devagar, mas vai chegar, uma hora vai encaminhar bem, mas acho que ainda não é realidade da grande maioria das indústrias. Eu sou leigo no assunto, né? Eu leciono em outras áreas, mas do pouco que eu leio a respeito, me parece que a indústria brasileira ela é um pouco heterogênea, né? Enquanto nós temos aí alguns segmentos, às vezes no estágio muito mais avançado tecnologicamente, nós temos outros setores que ainda estão, né, um pouco atrás, né? Mas, enfim, bem interessante também a pergunta, né? Vamos ver aqui o que mais que a gente tem na tela. Não sei se o professor Mário quer fazer algum complemento, né? A resposta da Ellen também. Boa noite a todos, né? Boa noite, professor Moacir, a Ellen, né? Satisfação, a gente estou encontrando a Ellen agora virtualmente, depois de tanto tempo, né, Ellen, desde março. O nosso projeto, na verdade, ele teve esse impacto, né, por os dois motivos, né, esse afastamento meu também, né, para compor a gestão, mas também das perspectivas de trabalho da Ellen de continuidade, mas a temática, né, da indústria 4.0, ela é corrente no meio da indústria agora, e aqui para o nosso, principalmente para a nossa região, né, tipo o Alto Vale do Itajaí, ainda é uma região que tem muitas oportunidades, né, para a gente executar esses trabalhos, né, de princípios básicos até princípios mais avançados. Então, foi uma satisfação também contar com a Ellen ali. Ela foi para uma área muito nova, como o professor Eduardo perguntou ali, essa área de sistemas multiagentes, na verdade, é uma tecnologia que é dos anos 2000, isso, assim, que tudo nasceu, a teoria, né, a tecnologia, então, trabalhando com uma coisa bem avançada e bem nova, né, que pode ainda ter muito trabalho pela frente. Basicamente, é isso. Desculpa, professor. É que nós temos na tela aqui mais uma pergunta, né? Então, o Caio, primeiro, ele parabeniza a Ellen e ele diz o seguinte: eu gostaria de saber das dificuldades com os projetos, Ellen. Quais partes foram mais difíceis de serem implementadas? O que você acha? Bom, a gente não chegou a testar numa linha de produção, a ideia seria testar na maquete, mas a gente estudou bastante a linguagem. Um pouco de dificuldade foi achar a documentação, porque, como foi explicado, são três linguagens diferentes, né? A Moise, o Cartago e o JSON. Mas o importante foi que a gente estudou principalmente como funciona a arquitetura, fizemos testes, mas implementar não deu tempo, né? Acho que, não sei se o professor Mário quer falar alguma coisa, mas... Concordo com a Ellen, totalmente. Mas é isso mesmo. Como comentei, a tecnologia nova, né, a Ellen trabalhando com umas linguagens de programação novas, e isso não tem uma comunidade tão grande, né, quanto outras linguagens tradicionais de programação. Então, a Ellen ali, ela estava envolvida com um grupo aí né, tipo, de algumas dezenas de pessoas que trabalham com isso, né, um grupo ainda bem restrito pela novidade. Mas ela pôde também conversar com bastante colegas aí que estão nessa novidade, nessa nova tecnologia, então isso foi importante também para ela. Ok, gente.
não sei se nós temos ainda, né, não temos mais perguntas por enquanto, só muitos parabéns para Ellen, né, pelo trabalho, pela apresentação. E aí eu penso que, se não tivermos mais perguntas, eu agora deixo, né, o espaço para que vocês possam, se quiserem, fazer mais alguma consideração final, e aí depois a gente passa para o próximo. Se vocês quiserem fazer mais alguma consideração, fiquem à vontade. Se não, a gente passa para o próximo. Ok? Tudo certo? Então, muito obrigado ao professor Mário, muito obrigado a Ellen pela apresentação. Tá bom? Logo, logo o professor Mário retornará aqui com a gente, porque pela sequência aqui dos trabalhos, nós teremos aqui o próximo trabalho, que tem como título Qualifica Alto Vale, capacitação da comunidade do Alto Vale do Itajaí por meio de cursos de extensão orientados a projetos nas áreas de eletrônica, mecânica e informática industrial no contexto da quarta revolução industrial. De autoria de Rafael Felipe Girardi, também do bacharelado em mecatrônica, e também tem como orientador o professor Mário. Então, vamos à apresentação. Olá, meu nome é Rafael Felipe Girardi. Eu vou apresentar aqui o projeto de pesquisa IFC Qualifica Alto Vale, que ele tem foco da capacitação da comunidade do Alto Vale do Itajaí por meio de cursos de extensão orientados a projetos nas áreas de eletrônica, mecânica e informática industrial. E as atividades foram realizadas entre agosto de 2019 até julho de 2020. O coordenador do projeto é o professor Mário Roloff. Essa apresentação será dividida nos seguintes tópicos: a contextualização, o objetivo do projeto e a estratégia da atuação do grupo de pesquisa, as atividades que foram realizadas antes da quarentena do Covid-19, atividades realizadas durante a quarentena do Covid-19 e o futuro do projeto, apresentar adaptações dele depois que saímos da quarentena. A contextualização do projeto. Ele possui como objetivo promover a aproximação do campus do IFC de Rio do Sul com a comunidade externa, em especial com o comércio, a indústria e sindicatos dos funcionários e as próprias indústrias do setor metal mecânico, eletroeletrônico do município de Rio do Sul e Alto Vale do Itajaí. O objetivo com as atividades de ensino, pesquisa e extensão é transferir tecnologias para a comunidade interna e externa e promover a qualificação profissional dos estudantes do grupo de pesquisa, do IFC e da comunidade externa. As atividades que foram realizadas antes do Covid-19. Tivemos um curso, ofertado ainda em 2019, em parceria com o Núcleo de Tecnologia da Informação da ACIRS, no Coworking no Centro de Inovação de Norberto Fran. Foi um curso voltado a IoT, né, a Internet das Coisas, com base em Arduino. O segundo curso foi ofertado para os ingressantes de 2019 na Engenharia Mecatrônica, que foi um curso de usinagem. Durante 5 semanas, os estudantes tiveram contato básico com a usinagem que eles iriam já aprender dentro do curso. Então, foi uma prévia do que eles iriam ver. Tivemos divulgação dos projetos de tecnologias que trabalhamos e das atividades envolvidas ou que podemos desenvolver junto aos Anjos do Bem aqui em Rio do Sul. Tivemos divulgação das tecnologias de trabalhos também desenvolvidas em outros 2 eventos, que foi com os produtores de nosso Pecan e o Inova Rio do Sul Summit, que é um projeto de inovação aqui em Rio do Sul. Um evento de inovação, desculpa. Temos também visita ao Centro de Inovação para apresentar o grupo, nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão, que são atividades correlatadas ao projeto de extensão. Temos também proposição de cursos para empresas da região, como o projeto para a empresa Projeto Solar, que ela veio atrás do IFC pedindo um curso para qualificar os funcionários da empresa, que já são muitas vezes eletricistas de longa data, porém com muito conhecimento prático e não teórico
de eletricidade. Então, o foco deles era passar esse conhecimento teórico de geração de energia elétrica, por eles trabalharem com uma energia diferente da tradicional, né, que é a solar, conceitos de corrente, tensão e potência elétrica, projetos em corrente contínua e alternada, quais são as diferenças e quais os perigos de cada uma, própria parte de segurança em eletricidade, o que são circuitos em série em paralelo, práticas de montagens, como emendas de condutores e soldagem dos mesmos, e instrumentos de medida, que são instrumentos que eles usarão no dia a dia deles, como voltímetro, amperímetro e multímetro. Tivemos também um projeto de controle de incêndio em estufas de tabaco, onde havia um transmissor e um receptor, com a ideia de que o transmissor ficasse na estufa de tabaco, monitorasse a umidade e temperatura desse ambiente, e o produtor que estivesse no campo, não próximo da sua estufa, teria o receptor com um alarme, basicamente no formato de um rádio, como está aí na foto, que se qualquer desses dois valores de umidade ou de temperatura viessem a sair do limite, o receptor ia receber o sinal e emitir um apito, né? No receptor tem uma telinha LCD que mostra as duas informações e um buzzer para funcionar como alarme. As atividades que foram realizadas durante o Covid-19. O IFC fez a produção de face shields, né, para auxiliar empresas a partir de saúde e tudo mais nessa produção, né. Tivemos também a prototipação de respiradores automáticos. E o futuro do projeto, que nós temos aí depois da quarentena, né, é a transformação desses cursos presenciais na modalidade remota, né, trazendo em plataformas como o YouTube e o Google Meet, né, em aulas não seriam presenciais, nas aulas online, mas não gravadas, no caso. E o próprio YouTube fazendo upload de vídeos pré-gravados. Então, seria isso. Muito obrigado pela atenção. Boa. Ok, pessoal. Então, dando sequência, eu convido o Rafael e também o professor Mário para dividir a tela aqui comigo e para que eles possam também falar um pouquinho mais ou então responder as perguntas que eventualmente sejam encaminhadas. Boa noite, Rafael. Mário, boa noite. Nós vimos, né? Mas cumprimentando mais uma vez. E deixa eu dar uma olhadinha aqui na lista, né? A princípio, nós ainda não temos perguntas, enquanto o pessoal está formulando aí as perguntas. Eu não sei se o Rafael gostaria de falar um pouquinho, complementar algum aspecto do que foi apresentado no vídeo, ou o próprio Mário. Se vocês quiserem, vocês podem ficar à vontade. Não, complementar não teria muito. Só agradecer mesmo participar ali dos projetos, que trouxe várias experiências novas, algumas aplicações de conhecimentos que já tinha, mas bastante coisa inovadora. Ok. Esse trabalho ele tem uma característica de extensão, né? Porque no formulário que eu tenho aqui, né, ele tem a ordem dos trabalhos, mas ele não especifica como no formulário dos trabalhos da avaliação. É isso mesmo, professor Mário? Ok, né, boa noite mais uma Característica. vez. É um projeto mesmo de extensão, né? Esse projeto, na verdade, agora ele está sob a coordenação do professor Eduardo, agora nessa nova versão, 2020-2021. E a ideia mesmo principal é a divulgação dessas tecnologias, né, que nós estudamos, né, que nós fazemos atividades nos cursos regulares do campus, mas também buscando a comunidade externa, né. O Rafael também ele já tem toda uma caminhada, ele, né, inclusive como docente, então ele
encaixou muito bem nessa questão do projeto e ele acabou também ajudando em outras atividades lá dentro do nosso grupo de pesquisa, nesse tempo que ele passou conosco, né? E assim como o trabalho da Ellen também agora, durante a pandemia, a gente teve as atividades suspensas, né, presenciais, e um desafio também, o Rafael pode comentar, foi um desafio, está sendo um desafio, né, ele comentou comigo sobre o ensino remoto, a questão até de própria adaptação, mas enfim, o projeto foi um desafio, agora o professor Eduardo, a gente encaminha essa última ação, né, que é transformar em cursos online, né, então, aproveitando a pandemia, estamos fazendo esse processo agora de transformação desses cursos que a gente tinha planejado serem presenciais, agora serem online. Uma das ilustrações que foram apresentadas que me chamou muita atenção é que quando a gente olha, né, na lista trabalhos mecatrônica, por exemplo, a gente já costuma associar a indústria, de repente você vê no slide lá agricultores, né, também passando por uma formação, isso é muito bacana, achei muito legal também, né. Então, a gente tem aqui, né, o comentário, né, os parabéns do Caio, né, o Rafael, e ele diz que esse projeto de alarme da estufa está em funcionamento, está perguntando, na verdade, né, esse projeto de alarme da estufa, ele está em funcionamento? E aí ele pergunta se está indo bem, né, esse projeto. Ali o projeto a gente fez a montagem de placas e tudo mais para testar, mas a gente não chegou a aplicar ela numa estufa realmente. A gente não teve uma oportunidade assim. Também apresentou algumas variações que a gente não conseguiu adequar exatamente ainda, então ele está caminhando. Ele já conseguiu emitir os sinais certinho, mas faltam algumas regulagens específicas para cada ambiente, coisas do tipo. Ok. Tem mais uma pergunta. Rafael, tem alguma estimativa de custo e dimensões para a implantação do projeto? Eu imagino que ele esteja se referindo a esse da estufa. Questão de custos, eu não cheguei a participar de levantamento de custos dele exatamente. Dimensões, no caso, seria dimensões do próprio protótipo. Ele chega a ser um protótipo relativamente pequeno, ele vai ficar mais ou menos, vamos dizer assim, do tamanho de um celular, que a telinha ela é pequenininha, só para mostrar as informações necessárias. Ele só vai ser um pouquinho mais grosso, digamos assim, um pouquinho mais alto. Fora isso, ele não é um projeto grande que vai precisar de uma caixa enorme na estufa ou algo do tipo. Isso, ele estava se referindo às dimensões da estufa. Da estufa, não Isso, tivemos nenhum cálculo, se não me engano, né, professor? Sobre compensação. Talvez cabe um esclarecimento, né? Eu acho que ali o professor Luiz está comentando, né? Na realidade, o objetivo desse projeto era para estufas de tabaco, né? Então, aquelas estufas que a gente tem, aquelas construções rurais, né? Que a gente tem de vários tamanhos. Então, que a gente é uma região produtora de tabaco que sofre com incêndios aí, né? Todo ano. A ideia foi desenvolver um sistema para isso, né? A parte da eletrônica, como o Rafael comentou, ela é pequenininha, né? Tipo um celular um pouco maior do que um celular, né? Que a gente coloca lá para ficar na construção civil. Mas eu acho que pela pergunta do professor Luiz, talvez ele pense em outras aplicações, talvez para outros contextos, né? Que também é adaptável, né? A tecnologia sempre a mecatrônica, a automação é um meio, né? Para algum fim, né? Nossos cursos, a nossa faculdade, a gente trabalha como meio, né, para um determinado fim, seja para educação, seja para agropecuária, seja para a indústria, né, como o professor Moacir comentou. Ok, então nós temos aqui mais parabenizações, né? Então, o professor Eduardo, o professor Rodrigo Curvelo também parabenizando aí, né, pelo trabalho, pela apresentação, o professor Luiz Gustavo, né, parabenizando. Então, a partir de agora, né, não tendo mais perguntas, eu gostaria só de saber se vocês gostariam de fazer alguma consideração final
ou se não quiserem, né, vocês podem daí encerrar essa etapa e a gente passa para o próximo. Se quiserem fazer algum comentário, vocês podem ficar à vontade. Ok, então, parabéns, né? Parabéns ao acadêmico e também ao seu orientador, né, o Rafael e o Mário, pela apresentação, e a gente agradece, tá bom? Então, dando sequência, né, aos trabalhos aqui da sala temática 3, nós temos pela ordem aqui o próximo trabalho, que tem como título Aplicativo Pede Serviço. Ele tem como autores o Eduardo e também o Pedro, do curso técnico em informática, e esse trabalho foi desenvolvido sob a orientação do professor Fábio Alexandrini. Então, agora eu peço aí o auxílio do Rogério para que a gente possa rodar, então, a gravação do trabalho, da apresentação. Olá, meu nome é Pedro. Olá, meu nome é Eduardo. Só um minutinho, eu acredito que teve alguma interrupção aqui na transmissão do vídeo. Pegamos aqui. Olá, meu nome é Eduardo. Estudamos no Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul. Iremos apresentar sobre o PED Serviço. Então, o PED Serviço ele é um aplicativo com base no iFood, foi a nossa ideia principal, para pedir os serviços como um encanador de jardineiro. Então, o nosso principal objetivo é ele ter uma interface simples, facilitando o acesso para as pessoas com algum tipo de dificuldade, através de tecnologia, por exemplo, pessoas mais velhas ou alguém com algum tipo de deficiência. E assim, podendo ajudar as pessoas com os serviços. No começo, nós gostaríamos de que o PED Serviço fosse primeiro um aplicativo para a contratação de serviços. Porém, há pouco tempo foi lançado o aplicativo Canguru, que tem basicamente as mesmas funções do PED Serviço. A partir daí, nosso principal objetivo não foi só criar o PED Serviço, também acrescentar o que faltava no Canguru. E esse foi, então, o nosso objetivo a partir daí. Daí, depois disso, a gente foi para poder se inspirar nisso para fazer o aplicativo e o site primeiro, né? Daí, na primeira imagem, temos o chat, que será o veículo de comunicação entre o fornecedor de serviço e o cliente. Segundo, temos um feed com os classificados, onde pode ter uma pessoa oferecendo serviço de marceneiro, encanador, como também pode ter alguém oferecendo que está precisando de serviço, como estou precisando de marceneiro, estou precisando de encanador, e etc. Tem também na terceira imagem a página inicial, que teremos a logo do PED Serviço, e dois métodos de entrar no aplicativo, que é o entrar, que você coloca seu login e senha, só que você já tem que estar cadastrado. E tem o cadastrar, que se você não for cadastrado, daí você tem que se cadastrar. E nesse cadastro, nós também vamos colocar, melhorar ele ainda, e colocar também se ele vai ser cliente ou servidor. E daí, no cadastro, por último, temos o e-mail, a senha, e também vamos colocar se ele vai ser servidor ou cliente. E depois continuar. O desenvolvimento. O nosso objetivo final é ter um aplicativo, como, por exemplo, o próprio iFood, que é o mais próximo que a gente acredita que tem, além do Canguru. Porém, a gente está trabalhando primeiro na construção do site, que vai ser a nossa base principal. Seria mais ou menos um modelo que teria. E daí no site é utilizado HTML e CSS. Daí que a gente vai tentar deixar o site mais bonito. E daí para passar para esse própria interface do site já totalmente funcional para o aplicativo. Tá. Daí para particionar o sistema de usar o PHP. E daí para armazenar nos dados o MySQL. E daí o banco de dados a gente vai usar para ligar os serviços e as contas, para verificar se não vai repetir alguma conta com e-mail, poder fazer a verificação de senha. E daí o PHP a gente vai fazer o próprio pedido da pessoa para inserir ela no sistema, para realizar o cadastro e coisas desse gênero.
E também o HTML serve para integração entre o MySQL e o PHP. Exato. E os resultados que nós esperamos, que por enquanto o projeto ainda está em andamento, porque nós ainda somos alunos e tem muita coisa para aprender, mas, e também como houve uma troca da linguagem de programação, que inicialmente ia ser feito com JavaScript, mas como a gente foi no primeiro ano a gente aprendeu JavaScript, no segundo a gente está aprendendo PHP, a gente achou melhor mudar a linguagem de programação para PHP. E daí o caminho vai ser prolongado, que muita parte que já havia sido feita não teve que fazer de novo. E também o site pede serviço está somente na parte inicial, mas desejamos até o final deste ano estar com a programação dele completa. E para poder, ano que vem, começar com a programação do aplicativo ou transformar ele de site para aplicativo. E a conclusão é, com o site montado, já temos não montado, mas quando ele estiver montado já vai ter a base da interface do aplicativo, tendo uma interface para o usuário comum e outra para o fornecedor de serviços. E daí, com os bancos de dados, a gente vai ter também acesso à localização do cliente, a pessoa que vai pedir o serviço, para poder sugerir ali um serviço mais próximo, para chegar mais rápido, que a pessoa pode escolher. Daí a gente vai ter também o sistema de avaliação. Quanto melhor essa avaliação, mais a gente vai mostrar para as pessoas próximas, por exemplo. Não adianta a gente ter, por exemplo, um serviço 5 estrelas aqui em Rio do Sul, daí alguém precisa de um serviço aparecer para lá em São Paulo. Não vai acontecer, a gente vai ter tipo a limitação por cidade, mais ou menos. Daí vai ser um sistema um pouquinho mais complicado para a gente conseguir fazer, mas esse é o nosso meio que objetivo final. E o objetivo também do PED Serviço é otimizar essa procura de serviços, que hoje nós entendemos que é muito difícil de achar alguém, não difícil, mas demorado. Muitas vezes você precisa de um encanador para 2 horas para poder estar pronto para fazer o almoço, só que até você encontrar algum lugar para encontrar um encanador, ou encontrar algum cartão de que você já tem usado, isso leva tempo. Então, o PED Serviço é um aplicativo que vai estar na mão, no seu celular, é só abrir o app e procurar. Eu acho que o PED Serviço vai ajudar bastante nessa otimização de tempo. E também pessoas que podem estar desempregadas podem estar sendo empregadas com o PED Serviço. E muitas vezes eles vão encontrar mais possibilidade de serviços. Então, muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado. Então, gente, continuando aí as atividades, dando sequência às atividades aí da nossa sala temática, eu vou convidar agora, então, o Eduardo e o Pedro, e também o professor Fábio Alexandrini, para que eles compartilhem a tela aqui e para que eles possam também falar um pouquinho mais ou complementar algum aspecto do que foi apresentado no vídeo, ou também para responder alguma pergunta, algum questionamento que seja apresentado pelo pessoal que nos assiste. Bom, enquanto a gente não tem aqui, né, nenhuma pergunta aparecendo aqui na tela, eu desde já parabenizo, né, a equipe, também ao professor orientador, mas, na verdade, nós temos aqui uma pergunta. A pergunta do Emanuel é a seguinte: caso um usuário queira ser cliente e servidor? Essa é a pergunta do Emanuel. É possível isso? E outra pergunta ainda: como um encanador que precisa... Está complementando. Caso um usuário queira ser cliente e servidor, como um encanador que precisa de serviço de marceneiro? É uma boa pergunta, até nós não havíamos pensado nisso, mas uma forma de resolver isso seria você, por exemplo, adicionar também se você você colocou no início como você vai ser um marceneiro, você vai oferecer serviços, pode ter também na aba de oferecer serviços, como você também colocar você adicionar tanto para você um classificado que você vai ser servidor, como você também pode ser um cliente. Para uma pessoa que quer ser servidor, haverá essa dupla função. Na verdade, você tem a chance de estar cadastrado nos 2 perfis,
né, e fazer a solicitação, porque você é a pessoa que é encanador ou marceneiro, obviamente vai precisar do eletricista, do pedreiro, né, para que ele possa ser atendido pelos serviços. Eu estou imaginando aqui que pode funcionar mais ou menos como alguns sites que fazem a intermediação para venda de veículos. Você dá ali, ele pergunta se você quer entrar como alguém que está querendo vender ou alguém que está querendo comprar. Né? E imagino que a pessoa, né, ao acessar o site ou o próprio aplicativo, né, ela possa ter essa opção também, né? Pode ser uma maneira, né? A princípio não temos ainda mais perguntas aqui, não sei. Vamos ver aqui, temos aqui parabenização, né? A Bruna está parabenizando aí pela dedicação, pela iniciativa, né? Ela disse que adorou a ideia, né? O trabalho da apresentação. Não tendo mais perguntas, se vocês quiserem fazer algum complemento, né, ao que foi apresentado, vocês podem fazer, e se surgir alguma pergunta aqui na tela, eu direciono para vocês. Vocês gostariam de comentar? Aproveitar a oportunidade e já comunicar para os meus queridos alunos do técnico e também do superior que estão assistindo, todo o IFC, obviamente de Rio do Sul, nós fomos contemplados no edital 46 para ter uma pré-incubadora para ideias como essa do pé de serviço e tantas outras que saem do terceirão ali, o pessoal desenvolve, possam gerar negócios mesmo, né, que são, na verdade, isso aí é um negócio social que ajudaria muito, tanto as pessoas quanto os profissionais, né, principalmente nessa época de pandemia, onde você não consegue fazer os contatos presenciais, essa forma virtual que estamos aqui usando na FETEC, né, que vai auxiliar muito esses profissionais aí do Alto Vale, e espero que o Eduardo e o Pedro levem a ideia adiante para empreender ela aí no ano que vem. Então é isso, pessoal. Parabéns mais uma vez, né, pelo trabalho que vocês fizeram, pela apresentação que foi feita agora. O professor Eduardo Bidesi também aqui encaminha, né? Parabéns pelo trabalho. Acho muito interessante desenvolver projetos que estimulem o empreendedorismo nos alunos, né, que tem a ver com essa fala do professor Alexandrini, da incubadora, né, que é o incentivo realmente ao empreendedorismo. Então, se vocês quiserem fazer alguma consideração final, vocês podem fazer, né, e depois, na sequência, a gente passa para o próximo. Não sei se os meninos, né, os apresentadores gostariam de fazer alguma fala final para encerrar a apresentação? Gostaria só de agradecer ao Fábio pela ajuda, por estar nos ajudando muito nesse trabalho. Ele fez um grande trabalho ajudando a gente. Principalmente, ele começou desde o início com o trabalho e grandes coisas, desde escolher o nome até ajudar, que vai ajudar na programação agora. Então, acho que o Fábio foi e vai ser muito importante para o trabalho. Gostaria de agradecer. Ok, gente. Então, muito obrigado a vocês, né, pela apresentação. A gente se despede. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Bom? Parabéns, galera. E vamos continuar aí com a FETEC em alta. É isso aí. Hoje à tarde conseguimos cadastrar na agenda estadual. A FETEC está disponível agora para todo o nicho de inovação do estado de Santa Catarina. Olha só, muito bem. Obrigado, professor. Então, agradeço mais uma vez e a gente vai, na sequência aqui da ordem das apresentações, nós temos aqui um trabalho que tem como título Dengue Helpers, Sistema de Monitoramento de Focos de Dengue, da Camille e também da Eduarda, do curso técnico em informática, sob orientação do professor Rodrigo Curvelo. Então, eu vou pedir mais uma vez aí o auxílio do Rogério para que a gente possa rodar a gravação do vídeo. Olá, pessoal. Meu nome é Camille Schweitzer. Eu sou Eduarda Martini. O nosso projeto é o Dengue Helpers, Sistema de Monitoramento de Focos de Dengue. Ele é orientado pelo Rodrigo Curvelo e coorientado pela Maria Helena Villarreal.
Nós estudamos no Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, Santa Catarina. A dengue é uma arbovirose transmitida ao homem pela picada do mosquito Aedes aegypti, que precisa de água parada para se proliferar. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que 4 bilhões de pessoas vivem em áreas de risco de infecção da doença. A dengue, então, afeta 128 países e, mesmo assim, ela é uma doença considerada negligenciada pela OMS. No Brasil, ela vem ocorrendo de forma continuada desde os anos de 1986 e com maior surto na época de 2013, né? Isso. Nos últimos 50 anos, o número de casos de dengue tem aumentado dramaticamente. Por esse motivo, é importante informar as pessoas sobre os locais de focos da doença. Com a utilização da linguagem de programação PHP, banco de dados MySQL e o Dart, serão desenvolvidos um site e aplicativo mobile para auxiliar no monitoramento de focos de dengue na cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina. O Brasil registrou 1.544.987 casos em 2019, segundo dados do Ministério da Saúde. Isso, e apesar de muitas pessoas estarem cientes dos locais afetados e suas causas e consequências, muitas delas não possuem essas informações, né? O que prejudica o meio ambiente e também a saúde populacional. Então, nesse contexto, uma ferramenta computacional online poderia auxiliar na expansão do conhecimento da doença e seus focos e também na redução de casos. Nos dias atuais, notando o fato de que até mesmo pessoas de baixa renda possuem acesso à internet, realizou-se uma entrevista com uma amostra da população de Tuporanga, Santa Catarina. Ao total, foram 18 entrevistados, em que eles falaram que possuem sim acesso à internet. Com isso, então, a gente tem a validação do sistema e a aprovação dos entrevistados. Dadas essas informações, o trabalho foi criado para auxiliar as pessoas na busca pelo conhecimento da dengue e seus focos. Pelo fato de várias pessoas estarem desinformadas no mundo atual, essa ferramenta também ajuda a evitar a contágio da dengue, né? Na tentativa de diminuir os casos aqui no Brasil. Como objetivo geral, nós temos de desenvolver uma ferramenta com o intuito de auxiliar na expansão de informação sobre a dengue e seus focos. Com objetivos específicos, nós temos entender o que é a dengue, causas, sintomas, tratamento e também prevenção. Informar a população sobre os locais com presença de focos de dengue, verificar a variação do número de casos de dengue, desenvolver um site dinâmico e, por fim, não menos importante, elaborar um aplicativo mobile inteligível. O presente trabalho contará com as seguintes etapas: o embasamento teórico, o desenvolvimento e a apresentação de resultados. Para a primeira etapa, o embasamento teórico será estudado o tema, utilizando como base de pesquisa diversos artigos científicos, que têm como objetivo nos informar sobre a dengue. Foi realizada uma pesquisa no município de Balneário Camboriú, Santa Catarina, para verificar e conhecer alguns focos encontrados pela vigilância ambiental. Nessa pesquisa, observou-se alguns focos positivos do Aedes aegypti em diversos bairros da cidade. Quanto ao desenvolvimento, o software web será implementado na linguagem de programação PHP com o auxílio da ferramenta de edição de texto Sublime Text. Outras linguagens de programação também serão usadas, como o JavaScript e o CSS, que irão interagir com o HTML, para a criação de algumas funcionalidades. É no banco de dados que ficarão armazenados todos os registros de casos de dengue, construídos a partir de uma linguagem de consulta estruturada SQL. Para isso, utilizando um sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL e uma ferramenta visual de design de banco de dados Workbench. Em relação ao aplicativo mobile, será implementado o framework da Flutter. O aplicativo mobile será desenvolvido na linguagem de script Dart, com o auxílio da ferramenta de edição de texto Visual Studio Code. Como o projeto ainda está em desenvolvimento, foram alcançados até o momento alguns recursos. Vem com a gente! Essa é a página inicial do nosso sistema web. Acima está localizado o menu do site. Abaixo temos a aba do mapa, onde estão os pontinhos vermelhos que remetem, então, os locais afetados pela dengue. Aba Dicas, contendo dicas de prevenção da dengue. Vale ressaltar que são algumas dicas pessoais. A aba dos sintomas, então, contendo 6 deles. A próxima aba, então, é a Estatísticas, que não está finalizada. A aba Locais, que são os bairros mais afetados pelo vírus, e clicando nessa partezinha azul, você é direcionado ao Google Maps.
a aba tratamento da dengue, que seriam algumas formas de tratamento, e o contato, tanto da instituição quanto dos orientadores. O nosso site também tem a opção de você escolher as cores, podendo ser azul, laranja, verde e amarelo. Tela Splash, tela em que aparecerá quando o usuário entrar no aplicativo. Tela de login é a tela em que o usuário irá logar no aplicativo mobile. Essa é a tela de início, onde o usuário pode informar até 4 imagens e colocar observações sobre o local. Essa é a tela do menu, onde aparece a conta do usuário, algumas informações e o botão para deslogar da conta. Esse é o diário de bordo, um caderno no qual registramos as etapas da realização do desenvolvimento do projeto. Atualmente, os focos de dengue vêm aumentando a cada dia, pois a população não possui os devidos cuidados. Muitos deles não sabem sobre o mosquito Aedes aegypti e nem mesmo onde eles se encontram. Por isso, acredita-se que o trabalho tenha grande valor à comunidade, com uma grande expectativa de que os resultados obtidos no decorrer do projeto sejam positivos, conscientizando e estabelecendo informações importantes sobre os locais afetados. Durante seu desenvolvimento, foi possível atingir alguns dos seus objetivos, visto que o projeto atual ainda está em desenvolvimento. Como dito anteriormente, algumas abas do menu já foram alcançadas até o momento, e em relação ao aplicativo mobile, foram feitos os designs de interface do mesmo. Então, pode-se observar que o projeto tem grande relevância, né, para a sociedade, exatamente, ao disponibilizar para eles informações úteis tanto sobre a doença quanto os locais afetados, com a utilização, então, da tecnologia. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado e tchau! Olá, meu nome Ok, gente, retomando então as atividades da sala temática 3, depois de assistirmos então ao vídeo da Camille e da Eduarda, eu convido as duas a compartilharem a tela comigo e também o seu orientador, o professor Rodrigo Curvelo. Boa noite a vocês, sejam bem-vindos. Eu já acompanho aqui na tela, né, muita gente parabenizando, muita gente que gostou do trabalho de vocês, e eu diria até que num momento muito pertinente, porque com a pandemia muita gente tem esquecido, né, da dengue, né, que é um problema sério, mas que tem ficado um pouquinho de lado aí em função da pandemia. Então, acho que vem num momento muito pertinente, né, o trabalho de vocês, tá? Então, a gente está acompanhando aqui para ver se chega alguma pergunta. Por enquanto, não tem ainda nenhuma aparecendo aqui na tela, só muitas felicitações, né? Aqui aparecendo, imagino que vocês estejam acompanhando aí também. Então, eu não sei se vocês gostariam de, enquanto o pessoal encaminha as perguntas, de fazer alguma consideração inicial para complementar algum aspecto do vídeo que foi apresentado, muito embora o vídeo tenha sido muito completo. Deixo a palavra aí também aberta a vocês, se vocês quiserem já de início fazer alguma consideração. Eu queria primeiramente elogiar essas meninas aí pelo trabalho delas, pelo empenho delas, a organização como elas têm desenvolvido esses trabalhos. A gente sabe que todo trabalho ele exige essa dedicação e essa organização, essa disciplina. E também lembrar que esse trabalho ele é co-orientado pela professora Maria Helena, que também está nos auxiliando nesse projeto aí. Isso, eu queria começar agradecendo também por estar participando da nossa última feira esse ano, né? Como a gente está no 3º ano. Foram 3 anos muito bons, de muito aprendizado, então a gente queria agradecer. Isso. Agradecer também ao nosso orientador e co-orientadora, né? E sem eles a gente não estaria realizando o projeto. Isso. E, bom, a gente queria destacar essa importância que a gente começou a ver, né? Que a Organização Pan-Americana da Saúde, ela começou a postar e a retratar essa questão de como os casos da dengue vieram aumentando desde essa situação mundial que a gente está vivendo agora, que seria a pandemia. Então, os casos de dengue, ela veio aumentando desde o ano passado, que seria o ano de 2019. Então, a gente sentiu essa necessidade de informar, ainda mais que começou a aumentar ainda mais. Isso principalmente pelo fato de que se você está infectado pelo vírus da dengue, automaticamente você é do grupo de risco, né? Porque você está mais suscetível a pegar o coronavírus e também podendo levar a óbito. Isso. Ok, gente. Então, tem uma pergunta aqui do professor Christian para vocês.
quais estão sendo as principais dificuldades no desenvolvimento mobile? É uma questão bem complicada, né? Porque é uma linguagem que a gente nunca viu, foi algo que a gente nunca teve. Então, começar do zero é o que é bem difícil, né? Isso, e o professor Curvelo, ele nos orientou a pesquisar muito antes de... porque é uma linguagem que a gente não estuda no curso, que seria a linguagem de script Dart. Então, a gente pensou, então vamos se aprofundar, vamos começar a saber um pouco mais, assim como no mapa do sistema web, que é o API do Google Maps, a gente não conhecia, então a gente foi se aprofundando e foi conhecendo mais, até para dominar o assunto antes de começar a desenvolver mesmo. Então. Vamos ver aqui, por enquanto não temos mais perguntas na tela, só muitas parabenizações, muitos elogios. Não sei se o professor Curvelo gostaria também de fazer algum complemento, ou em função da pergunta, em função do comentário que as meninas fizeram. Na verdade, eu só queria destacar que quando a gente pensou nesse projeto aí, a gente conversou com as meninas, o foco era só dengue, né? Lembram disso, né, meninas? E aí depois a gente começou a perceber que ele poderia ser usado para outras situações. Então, hoje ele é um projeto focado em dengue, mas ele já está adaptado para atender outras situações. Por exemplo, eu tenho lá um caso de maus tratos de animais. Então, esse software também pode servir para fazer uma denúncia sobre essa situação. Uma situação de desmatamento. Então, ele é mais flexível, ele é mais amplo, mas agora ele está mais focado nessa situação da dengue. Isso, e até destacando o que o professor disse, porque o Aedes aegypti, ele não transmite apenas a dengue, né? Ele transmite, assim como a chikungunya, zika vírus, então vai abranger toda essa questão do mosquito, assim como outras fontes ali pelo mapa do sistema web. Eu penso que é interessante porque para o município que tem outros dados estatísticos, como os dados socioeconômicos, por exemplo, por bairro, pode cruzar um pouco esses dados também para ver a interferência, né, da condição socioeconômica das famílias para uma outra situação. Então, isso é muito bacana. Nós temos aqui na tela mais uma pergunta da professora Indianara. A pergunta é a seguinte: quais meios utilizaram para conhecer um pouco mais da regra de negócios, pensando que são da área de tecnologia e não da saúde? Então, nessa questão a gente pesquisou antes muito, né? A gente conversou com a Maria Helena e com o professor Curvelo sobre essa questão, né? De que não abrange só a área de TI, que é a área que a gente está agora, mas sim outra área que seria essa área de biológicas, né? Essa área da saúde também. Então, a gente pesquisou e se aprofundou em diversos artigos e alguns trabalhos que tem essa questão, essa semelhança. Então, a gente também é importante destacar que a gente pensa também fazer, tipo, essa parceria com a prefeitura para até lidar com essa questão da vigilância, ir lá e verificar o foco de dengue, verificar o local contaminado. Então, a gente pensou muito nessa área. Onde os órgãos da saúde vão poder ajudar a gente, né? Então, por isso é a parceria com a prefeitura. A princípio de um município, mas que a partir disso, se realmente agregar bastante para a sociedade, ele possa ser expandido. Isso, até para não ficar, tipo, um resultado só nosso, assim, para ter uma comprovação de algum órgão maior que a gente, um órgão público, né? Em companhia, obviamente, com a prefeitura. Ok, então o pessoal aqui nas redes sociais segue encaminhando aí os parabéns, né, a vocês todos. E como a gente não tem mais perguntas chegando nesse momento, se vocês quiserem fazer alguma consideração final, né, para encerramento já da apresentação, eu deixo a palavra aberta para vocês. Da minha parte, eu queria só agradecer novamente às meninas, né, pelo empenho, pela dedicação e pela preocupação que elas têm com o social, né? Às vezes a gente vê que os alunos, quando vão fazer esses trabalhos, eles têm diversas áreas que eles podem pensar em fazer algum trabalho, e elas se preocuparam aí com a sociedade, se preocuparam com o outro, e eu acho que isso é muito legal nos tempos que nós estamos vivendo. Então eu parabenizo elas por essa preocupação, e que elas levem essa preocupação adiante aí, em qualquer área que elas forem trabalhar, quando elas tiverem a vida adulta, porque a gente precisa formar uma sociedade melhor, e são essas coisas, essas ações
juntas que fazem com que isso aconteça. Antes até essa questão da sociedade, a relevância social do projeto, antes de iniciar, então, o projeto, a gente resolveu fazer uma pesquisa também, para saber a opinião das pessoas sobre o projeto e se realmente seria válido agregar isso, desenvolver o software, né? Então, a gente obteve resultados bem positivos também, e o que foi o que a gente... um gás, assim, para a gente continuar o trabalho. Isso, exatamente como a Duda falou. Então, a gente teve essa aprovação de alguns entrevistados no começo, quando a gente não tinha muita coisa do software, então a gente teve essa aprovação dos entrevistados antes mesmo de continuar, para ver se era algo relevante para a sociedade, né? Algo que tem essa relevância socioambiental, sociocultural, enfim. Então, a gente gostaria de agradecer mais uma vez. Muito obrigada. A gente aqui agradece a participação de vocês. Parabéns mais uma vez pelo trabalho realizado e pela apresentação que foi feita aqui. Bom, então, obrigado para vocês. Gente, nós vamos aqui pela sequência, olhando aqui, seguindo a nossa lista, aqui da sala temática 3, nós temos um trabalho que tem como título Desvendando o TensorFlow e suas aplicações em inteligência artificial, de autoria de Laura da Silva, do bacharelado em mecatrônica. E ela tem como professor orientador o Eduardo Bidesi. Então, eu convido vocês agora a assistirem comigo o próximo vídeo. Ação de inscrição para a FETEC 2020, com a equipe formada por mim, Laura da Silva, e pelo professor Eduardo Bidesi Pool, que é o orientador da bolsa de pesquisa. O título é Desvendando o TensorFlow e suas aplicações em inteligência artificial. Então, o objetivo da bolsa era ver como o TensorFlow funciona, e então fazer algumas aplicações e testes. A inteligência artificial surgiu com o objetivo de que máquinas pudessem resolver problemas como humanos resolvem. Nesse contexto, ela é baseada no aprendizado humano, em como os neurônios funcionam. Por isso, os códigos para programação são feitos com camadas de neurônios artificiais que transformam e propagam a informação que lhes foi dada, para obter um resultado final. Como em um neurônio biológico, o neurônio artificial segue uma ordem de eventos, começando com a entrada dos dados. E esses dados passam por transformações e por funções que no final vão gerar uma resposta. Existem vários tipos de funções e é necessário descobrir a mais apropriada em cada caso. Quando utilizamos vários neurônios interligados, temos uma rede neural. Nós podemos pensar em cada neurônio como recebendo sinais das variáveis das entradas, passando adiante uma versão ponderada e tratada desse sinal. Esses neurônios em paralelo formam uma camada oculta da rede neural. Nós podemos tratar a saída de cada neurônio como uma variável de entrada de uma outra camada oculta. Assim, podemos empilhar camadas ocultas e produzir uma rede neural profunda. O TensorFlow é uma biblioteca de software de código aberto para computação numérica usando grafos computacionais. Foi originalmente desenvolvido pela Google Brain Team na organização de pesquisa Machine Intelligence do Google para aprendizado de máquina e pesquisa de redes neurais profundas. Mas a biblioteca abrange uma grande variedade de outros domínios também. O TensorFlow vem se tornando a biblioteca padrão para desenvolvimento em Deep Learning e aplicações de inteligência artificial. Ele foi construído para ser flexível, eficiente, extensível e portável. Computadores de qualquer natureza podem executar ele. Os experimentos iniciais foram feitos com 2 classificações de imagens, gatos ou cachorros. O objetivo é que para cada imagem a rede neural identifique o tipo de animal, se é gato ou cachorro. Para isso foram adicionados 2.000 dados de imagem, 1.000 de cada tipo, para o treinamento da rede e 1.000 imagens para a posterior validação.
Para a comparação de resultados, primeiro foi feito o treinamento com as imagens originais e depois os 2.000 dados para o treinamento foram submetidos a transformações, como rotação do eixo, mudança do ângulo da foto, aumento do zoom, mudança de cor, e tudo ao mesmo tempo. Assim, o treinamento com mais variáveis de fotos é mais completo. Depois dessas transformações e do treinamento, é feita a validação e então a comparação dos resultados. Para a avaliação dos resultados, nesse caso, está sendo usada a acurácia, que é a proximidade do valor obtido com o valor de referência real, ou seja, quanto maior a acurácia, mais perto está do valor real. Como segundo experimento foi escolhido um tema de detecção e contagem de pessoas. Para a realização deste teste foi optado por trabalhar com a Object Detection API, é um framework open source baseado em TensorFlow. Ele fornece suporte para a criação de modelos capazes de localizar e identificar objetos em uma imagem. Já é um modelo pré-treinado. O modelo de arquitetura usado foi o SSD, Single Shot Multibox Detector. Realiza tudo em um shot, que seria tudo de uma vez. Ele é muito rápido, permitindo aplicação em vídeo em tempo real de 20 a 25 fps e apresenta uma acurácia entre 85% e 90%, considerada alta. O banco de dados onde esse modelo foi treinado é a Copal, que tem 120.000 imagens com 80 classes, ou seja, 80 possíveis classificações de objeto. Então, para exemplificar, aqui tem um vídeo dele operando em ambiente. Então, o sistema está detectando todos os objetos que tem no banco de dados. Aqui a gente pode ver que principalmente são carros e pessoas. Para atingir o objetivo final, que seria um contador de pessoas, o código foi modificado para funcionar como contador, mas ainda detectando os objetos, porém só conta quando uma pessoa é detectada. Assim, o algoritmo soma o total de pessoas que está detectando ao mesmo tempo na câmera. Então, aqui a gente tem o print do resultado final. E aqui a gente tem o vídeo rápido dele funcionando em ambiente. Então, com esse último experimento concluído, é possível realizar diversos tipos de aplicação em ambientes com movimentação de pessoas, como forma de monitoramento ou de controle de limite de pessoas por espaço, dependendo do objetivo desejado. E com todos esses testes, foi possível entender o funcionamento do TensorFlow e fazer algumas aplicações. Então, o objetivo da bolsa foi concluído. Ok, gente. Vamos continuando, então. E eu convido, então, a compartilhar a tela comigo a Laura, que é autora do trabalho, e também o professor Eduardo Bidesi. Então, boa noite, Laura. Boa noite, professor Eduardo. Sejam bem-vindos. Parabéns, né, pelo trabalho realizado, pela apresentação da Laura também. E a gente aqui vai estar aguardando aqui os comentários, né? Enquanto as perguntas não surgem aqui na tela. Se vocês quiserem fazer alguma consideração inicial ou como complemento do vídeo, vocês fiquem à vontade, que enquanto isso eu vou monitorando aqui, né, a participação do pessoal que nos assiste. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Eu só queria complementar, que nem alguns outros grupos falaram sobre a pandemia. Como o meu projeto não tinha algo físico para ser feito, então não foi tão afetado. Então, quando aconteceu a pandemia, a quarentena, eu ainda consegui realizar todo o projeto até o final. Um outro ponto que eu queria colocar como uma observação, né? Esse projeto, ele, quando se iniciou, eu não era o
coordenador do projeto, não estava trabalhando como orientador da Laura. Eu assumi no início, assim, mas assumi com o projeto andando, né, era o professor Caio, eu convidei ele para assistir a gente aqui, para ver como o projeto andou, né, mas a ideia era justamente essa, a gente entendeu uma ferramenta, e conforme a Laura foi entendendo, foi trabalhando com o TensorFlow, ela conseguiu ajudar outros projetos também. Então, a gente tem outros projetos com inteligência artificial, né, e a Laura, agora, acabando essa bolsa, ela se insere em um outro projeto também, aplicando inteligência artificial. Então, a ideia seria construir uma base sólida para conseguir ajudar outros projetos do grupo de pesquisa, né. Ok, então já temos aqui uma primeira pergunta aqui na tela. Laura, qual foi o maior desafio no aprendizado do TensorFlow? Então, quando começou a minha bolsa, tinha acabado de lançar uma nova versão, que era o TensorFlow 2.0. Então, tinha poucos exemplos, poucas pessoas usando ainda. Então, isso foi a minha maior dificuldade, que foi achar exemplos para me basear e começar a criar. E também, para mim, foi porque a programação que eu usei foi Python e eu ainda não tinha tido contato com essa linguagem de programação. Ok, então chegam também muitos elogios aqui para o trabalho da Laura, né? E mais uma pergunta, né? Então o Caio pergunta o seguinte, na verdade ele parabeniza primeiro a Laura, né? E só então ele pergunta, gostaria de saber se foram feitos testes com outros tipos de aplicações, além do conhecimento de padrões, algo como previsão ou regressão? Não, como era um projeto de pesquisa inicial, a gente ainda ficou nos testes mais básicos, que foi reconhecimento de imagem, e alguns exemplos também que tinha no próprio site do TensorFlow, e depois a gente passou por esse objetivo de contador de pessoas. Ok. Então, por enquanto, né, não temos mais perguntas na tela. Então, se não temos mais perguntas, eu posso já abrir o espaço, se vocês quiserem fazer algum complemento, ou se o professor Eduardo, quiser também fazer algum complemento a partir das perguntas que foram feitas, né, pode ficar à vontade. Bom, eu parabenizo a Laura também, né, por ter continuado se dedicando ao projeto, mesmo na situação da gente não estar com as aulas, né, presencial, isso não impede o trabalho, mas acaba dificultando de alguma forma, né, a interação do orientador com o aluno, né, então exige uma dedicação a mais da Laura, e eu parabenizo ela por isso, né, e eu acho que já teve um reflexo legal, assim, do trabalho da Laura, né, em outros projetos que a gente vem desenvolvendo no grupo de pesquisa, né, então, outros sistemas, né, que a gente desenvolve para a indústria têxtil, por exemplo, né, vão utilizar os conceitos que a Laura acabou explorando na bolsa dela, e o próprio projeto de continuação dela também vai utilizar esses conceitos, né, então, eu acho que a ideia era explorar o TensorFlow e entender como é que ele funciona dentro de uma parte inicial, né, e eu acho que a gente conseguiu trabalhar legal e dar um suporte para os próximos projetos aí. A Laura gostaria para encerrar, de fazer uma última consideração? Só agradecer a oportunidade de apresentar o trabalho aqui na feira para outras pessoas também conhecer. Ok, então, parabéns a Laura e o seu orientador. Muito obrigado, viu, pela apresentação. Obrigada. Valeu. Pessoal, antes de nós passarmos para o próximo trabalho, eu gostaria só de lembrar a todos que nos assistem que hoje à noite ainda, a partir das 20h45, 21 horas, os vídeos dessa sessão, eles já estarão disponíveis, né, na internet, nas redes sociais, para que vocês possam, se quiserem, assistir novamente,
mas principalmente para que vocês possam também, encaminhar os likes, né? Porque esses likes, eles também serão um critério para avaliação dos trabalhos, tá bom? Então, não esqueçam, quem ainda tem intenção de contribuir, né, com a melhor colocação de algum trabalho que assistiu, porque gostou, então, pode acessar as redes sociais, então, dar o seu like para ajudar aí para que esses trabalhos, eles se destaquem, tá bom? Então, pela ordem que nós temos aqui, já estamos indo, né, para uma parte final aqui dos trabalhos da nossa sala temática. O próximo trabalho ele tem como título Estudo para a aplicação da tecnologia das tintas condutivas para impressão de painéis de toque capacitivo. Então, o autor do trabalho é o Leonardo Duarte Alexandrini, do curso de bacharelado em mecatrônica, e ele tem como orientador o professor Renon Steinbach. Então, eu convido vocês a assistirem também o vídeo comigo. Olá, meu nome é Leonardo Duarte Alexandrini, sou graduando do 7º semestre do curso de Engenharia Mecatrônica no campus de Rio do Sul. Hoje eu vou falar sobre o projeto de pesquisa Estudo para a aplicação da tecnologia das tintas condutivas para impressão de painéis de toque capacitivo. Bom, olhando principalmente para a área de produção de dispositivos eletrônicos, a gente consegue perceber uma tendência em que esses dispositivos eles ficam cada vez menores e também que os processos de fabricação deles proporcionam uma velocidade maior de produção, ou seja, uma quantidade maior de dispositivos que consegue fazer, maior confiabilidade desses produtos e também um custo menor. Uma das formas que a gente tem de produzir esses eletrônicos é através da impressão desses circuitos. Isso a gente utilizaria a tecnologia de tintas condutivas. Bom, e o que são as tintas condutivas? As tintas condutivas são tintas que em sua composição possuem materiais condutivos, ou seja, elas possuem, por exemplo, prata, grafeno, carbono dentro de sua composição. E assim como as tintas convencionais, elas também são feitas especificamente para cada tipo de impressão que a gente tem. Por exemplo, impressão digital, impressão serigráfica ou até impressão 3D em alguns casos. Neste contexto, existe uma área de produtos na qual essa tecnologia pode ser aplicada, que seria na confecção de painéis de botões táteis capacitivos. Com isso, esse trabalho ele tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia de aplicação para a prototipagem de painéis de toque capacitivo impressos. Bom, falando um pouco sobre a aplicação para a qual a gente vai desenvolver essa metodologia, o sensoriamento do toque capacitivo ele é baseado na leitura de uma pequena variação da capacitância de um sensor, e ele distingue isso ao ruído gerado pelo ambiente que ele está. Agora, entrando mais na parte da nossa metodologia desenvolvida, inicialmente foi necessário realizar uma definição de todas as partes que são envolvidas no nosso processo de fabricação. Dos que precisa ser utilizado, o que vai usar e qual que é o substrato, que é onde que o nosso circuito vai ser impresso. Bom, para definirmos qual impressora ser utilizada nessa metodologia, a gente precisou ficar atento a dois pontos, sendo o primeiro ponto a resolução de impressão dela, pois isso define a quantidade de material que eu vou conseguir depositar no meu substrato. E também, outro ponto que a gente teve que ficar bastante atento é o tipo de cabeça de impressão. A cabeça de impressão ela é responsável pela deposição de tinta no substrato. E a cabeça de impressão ela não pode gerar nenhuma instabilidade na tinta condutiva, pois ela não é uma tinta convencional. A impressora que a gente selecionou foi a EcoTank L396 da Epson, principalmente por ela ser uma impressora de fácil aquisição. Em relação à tinta condutiva ser utilizada nesse processo, existem alguns requisitos básicos nos quais ela deve cumprir, sendo o primeiro a possibilidade de impressão digital com ela, o segundo, a baixa temperatura de cura, que evita que a gente tenha danos por temperatura no nosso substrato,
Também a gente precisa que ela tenha uma alta tensão superficial, que aumenta a adesão dela ao nosso substrato. A partir desses requisitos, a gente chegou numa empresa japonesa chamada CINC. A CINC, eles desenvolvem tintas condutivas com base em nanopartículas de prata, mais voltadas para o lado laboratorial. O substrato que a gente vai utilizar, ele também precisa cumprir alguns requisitos. O primeiro é conseguir ter uma resistência ao calor de no mínimo 60 graus, que é a temperatura de cura mínima para a tinta condutiva. Quanto maior for, maior vai ser a adesão da tinta ao substrato. E com base nisso, a gente chegou das tintas condutivas. É um processo onde consiste em expor a tinta condutiva a uma fonte de calor, e nisso vai acontecer a evaporação dos estabilizadores que tem dentro da composição da tinta, e isso faz com que a condutividade dela e a adesão também aumentem. Uma forma de a gente fazer esse processo de sintetização é através de um forno IR. O que é um forno IR? Um forno que a fonte de calor dele é gerada através de uma lâmpada infravermelha. Para validarmos esta metodologia, foi necessário realizar algum teste. O teste realizado foi uma impressão de um padrão de 3 trilhas, onde essas 3 trilhas têm espessuras diferentes, variando de 3 a 1 milímetros. Após a impressão, fazer 5 passes no forno IR para fazer a sintetização da tinta, e após isso, fazer o teste de resistividade utilizando o multímetro. A partir dos testes que a gente realizou, a gente conseguiu chegar em um resultado que foi possível medir a resistência de uma trilha, porém a gente teve um grande problema com a repetibilidade, né, da impressão, pois como na Epson a tinta ela fica em um reservatório separado, e ela viaja até a cabeça de impressão através de um tubo de borracha, e acabaram causando precipitações na tinta. O que isso causou, no geral, na questão da impressão? Essas precipitações acabaram entupindo a cabeça de impressão da Epson. Os problemas que a gente obteve nos nossos testes, a gente conseguiu concluir que a tecnologia das tintas condutivas ela é bastante específica ao tipo de equipamento e substrato que ela utiliza, que ela é empregada. No caso desse nosso trabalho, a gente utilizou mais materiais e equipamentos que são mais acessíveis e não são originalmente projetados para a utilização de tintas condutivas. Ok, pessoal, estamos de volta então. Após a apresentação do vídeo, a gente teve aí, em alguns momentos, né, o vídeo travou um pouquinho, né, mas não é um problema localizado, né, se vocês perceberam aí, não foi só aí na casa de vocês que isso aconteceu, mas encerrada então a apresentação do vídeo, a gente convida então aqui o Leonardo e também o Renan, até porque se teve algum aspecto que talvez não tenha ficado bem claro do vídeo, né, os colegas aí, as pessoas que nos assistem poderão, sem problema nenhum, fazer a pergunta, encaminhar a pergunta. Então, boa noite, Leonardo, boa noite, Renan, sejam bem-vindos. De antemão, eu já parabenizo vocês pelo trabalho realizado, pela apresentação aqui também. Então, eu estou, nesse momento aqui, monitorando aqui a participação, né, nas redes sociais. Ainda não chegou a primeira pergunta. E, então, se vocês quiserem utilizar esses instantes iniciais para fazer alguma consideração, algum complemento, para contextualizar, né, o trabalho, vocês podem ficar à vontade, que assim que entrar alguma pergunta, a gente já apresenta ela na tela. Fiquem à vontade. Então, boa noite a todos. Primeiro, pedir eventual compreensão
da situação de um pai de 2 na pandemia. Né? Minha esposa está fazendo um dormir e a outra está no horário de dormir aqui, eventualmente ela se empolga um pouco. Então, o projeto que o Leonardo apresentou, na verdade, ele não era o bolsista, não. O bolsista acabou saindo agora há cerca de um mês, depois que o projeto acabou, ele saiu do curso, mas é parte de um projeto maior que o Laboratório de Automação da Soldagem, dentro das atividades do Grupo de Pesquisa PID-FAB, desenvolve há cerca de 2 anos e meio, 3, que é a parte de impressão digital com tintas condutivas, eventualmente impressão até de LED, com o objetivo de, por exemplo, para ser bem claro, você poder imprimir uma embalagem de um perfume e quando a pessoa encosta nessa embalagem, ele acende uma luz na embalagem para dar um destaque em relação aos outros, né? É uma tecnologia que no Brasil é bem escassa, então, como o Leonardo falou, a tinta a gente encontrou numa empresa do Japão, né, conseguiu aquisição em virtude de parcerias que a gente tem. Ela é uma tinta 90 ml, custou $1.200. Então, e taxa de importação e tudo mais é um valor pesado. E nosso parceiro acabou indo para uma feira também na Alemanha, encontrou uma empresa nos Estados Unidos. A gente está vendo algumas técnicas de fazer essa impressão e faz parte de um escopo maior que o Leonardo coordena dentro do laboratório. Ele pode fazer as considerações dele também. Sobre esse trabalho que eu apresentei, a gente desenvolveu ele antes do período da pandemia, né? Tanto que quando aconteceu a pandemia, a gente estava num momento que era mais de análise de resultados, então acabou que não afetou o andamento da pesquisa. A partir disso, a gente encontrou esses problemas que eu falo ali no final, sobre a instabilidade da tinta e problemas que aconteceu com a impressão. Daí, com isso, o nosso parceiro encontrou, na feira na Alemanha, um produtor de ribbons, como é que eu explico? De material para imprimir etiquetas que são condutivos. Com isso, esse produtor, ele é americano. A gente, nesse período de pandemia, quando entrou em contato com eles, aprendeu mais sobre esse método de produção, que é totalmente diferente desse que eu apresento da impressão digital, que a gente tem um fluido com um metal dentro dele. A ideia dos ribbons é que eu tenho o metal ele sempre no estado sólido, e quando eu vou imprimir, eu aqueço ele e ele é transferido para tinta. Portanto, que o nome do processo o nome do processo ele é transferência térmica, e também o Renan citou ali a parte das impressões de LED, coisas do tipo. Impressão de LED é uma coisa muito nova, tem muito pouco mercado, desenvolvedores desse tipo de tinta, então é bem difícil achar. Eu encontrei um exemplo que acho que era americano, que eles conseguem imprimir uma tinta com base de fósforo, e quando a gente aplica uma tensão nela, ela fica iluminada. Então, se tu quiser imprimir uma embalagem, tu consegue deixar ela mais bonita com esse tipo de recurso. E da parte da pesquisa durante a pandemia, foi isso aí que eu tenho para acrescentar. Ok. Leonardo, nós temos aqui uma primeira pergunta na tela. É a seguinte, ela foi feita pelo professor Luiz Gustavo. Quais os índices específicos da tinta e ainda, quais as substâncias que são volatizadas ao aquecer? Então, na tinta condutiva que eu mostro ali no trabalho, ela é constituída pelas nanopartículas de prata, que são flocos de prata que são medidos em nanômetros, ou seja, são muito pequenos. E para a gente conseguir manter isso daí estabilizado, a gente tem estabilizadores, como também mais os outros aditivos que a gente tem na tinta para ele ter adesão ao nosso substrato onde eu vou imprimir. Ainda as substâncias que são volatizadas ao aquecer. O que pode acontecer é que quando tu vai imprimir com a tinta condutiva, tu pode começar já o processo de sintetização.
aí tu começa a já tirar esses estabilizadores da tinta antes de jogar ela para o papel. Isso pode causar alguns problemas na hora da impressão. O problema que a gente teve na nossa impressora foi o seguinte, a gente tinha a prata dentro da nossa tinta e como ela viajava num tubo de borracha, a prata ela pegou e reagiu com o enxofre da borracha que a gente tem no nosso tubo, e isso pegou e essa reação química acabou afetando o nosso estabilizador. É isso que aconteceu, o problema de entupimento da cabeça de impressão. Ok. Por enquanto, a gente tem recebido aqui as pessoas que nos assistem caminhando, né, os parabéns, professor Curvelo, a Cauana, a professora Angelisa não só parabeniza, como diz que ela vê a física aplicada ao seu trabalho também, muito legal. Né? Enfim, né, eu não tenho aqui na tela, né, a princípio, mais perguntas, então eu mais uma vez agradeço, né, a vocês pela apresentação e parabenizo, e deixo espaço para que vocês possam, se quiserem, fazer uma última consideração para a gente daí encerrar a apresentação. Fiquem à vontade. Eu agradeço a oportunidade, agradeço também ao Leonardo de vir apresentar um trabalho que ele atuou como colaborador, não como principal desenvolvedor, é sempre um desafio. Agradeço ao Márcio também, que trabalhou no projeto, não se encontra presente hoje, e acho que é um projeto que, como até a Angelisa coloca ali, acho que a ideia é juntar diferentes áreas, trabalhar junto com o arranjo produtivo local, até para não ser apenas não apenas, né, mas não é um trabalho de pesquisa isolado, ele acaba envolvendo ensino, pesquisa e extensão, porque a gente também conseguiu trazer muitas coisas do projeto, novidades de ponta na tecnologia para as aulas, né, para a parte de ensino, contribuir isso com os demais alunos. Bom, eu queria agradecer principalmente o professor Renan por ter me dado a oportunidade de gerenciar um projeto como esse. É um projeto bem grande e que a gente vem desenvolvendo há um bom tempo, que também deu muito trabalho para encontrar essas informações. E seria isso. Ok, gente. Obrigado mais uma vez. A gente, então, se despede agora do Leonardo e também do Renan, mas antes de nós passarmos para o próximo trabalho, eu gostaria de aproveitar aqui esse intervalinho e passar mais alguns recadinhos paroquiais, mais no sentido de lembrar a todos que nos assistem que a programação da FETEC está disponível no site, e lembrando que amanhã nós teremos ainda algumas salas temáticas à tarde, com trabalhos da agropecuária, da agroecologia, da agronomia, e à noite também teremos uma sala temática das licenciaturas. Mas ainda, né, amanhã não será o último dia ainda, porque na quinta-feira nós também teremos mais uma rodada de apresentações, mais algumas salas temáticas. A programação está disponível no site da FETEC, tá bom? Então, pela nossa ordem aqui, nós chegamos ao último trabalho da nossa sala, que tem como título Smart Glove, protótipo de uma ferramenta para o ensino da língua brasileira de sinais. E tem como autoras a Cauana e também a Maria Cecília, do curso técnico em informática. E o orientador é o professor Christian. Então, convido vocês para assistirem comigo o vídeo. Oi, meu nome é Cauana Knappmann, eu tenho 18 anos e eu moro em Braços do Trombudo. Oi, meu nome é Maria Cecília Roller, eu tenho 17 anos e moro em Rio do Sul. A gente estuda no Instituto Federal Catarinense, campus Rio do Sul, e faz técnico integrado ao ensino médio de informática. Sou o professor Christian Heck, sou professor do Instituto Federal Catarinense, campus Rio do Sul. Sou formado em Sistemas de Informação com mestrado em Engenharia Biomédica, sub-área de Engenharia Elétrica, e sou orientador do projeto Smart Glove. Oi, pessoal. Meu nome é Daniel Verde do Amarante, sou de Pouso Redondo, Santa Catarina,
e sou co-orientador do projeto. No início de 2019, um colega calouro iniciou o ano letivo no nosso IFC. E ele era surdo, e por conta disso utilizava livros para se comunicar. Mas no decorrer do ano ele foi sofrendo uma exclusão social, por conta de o meio que ele estava, as pessoas não possuíam conhecimento nem do alfabeto em Libras. E com isso, vendo a situação que ele estava passando, a gente viu que poderia usar o que a gente tem no técnico em informática e ajudar ele. Com isso surge a nossa questão-problema, que seria como nós podemos criar um dispositivo que auxilie no ensino da língua brasileira de sinais. Nos nossos materiais e métodos, a gente tem a seleção de componentes. O primeiro componente do nosso projeto é o acelerômetro, que são esses componentes em azul. Os acelerômetros são aqueles sensores os quais coletam dados a partir da aceleração da gravidade. Então, conforme nós vamos movimentando a mão, nós vamos adquirindo dados numéricos. São a partir desses dados numéricos que nós conseguimos desenvolver a programação por trás para identificar qual é a configuração de mão que a pessoa está fazendo quando está utilizando a luva. E também temos o Node MCU, que é essa peça aqui, que vai interligar todos os acelerômetros ao computador. Como material e método, nós temos o primeiro protótipo, onde a gente interligou um acelerômetro ao Node MCU e ao computador. O segundo protótipo é a interligação de 2 acelerômetros ao Node MCU. Essa etapa foi de grande importância por conta de termos que desenvolver uma programação a qual lia os acelerômetros de forma individual. Por último, a gente tem o último protótipo, que seria, então, essa fase aqui, onde a gente tem os 5 acelerômetros ligados no Node MCU e ainda passando todos os dados para o computador. Essa parte está acontecendo de forma com que, enquanto um acelerômetro está ligado, os outros 4 estão desligados, levando em conta o que estava fazendo no protótipo secundário. Outro material que a gente tem é a estrutura do jogo. O jogo vai funcionar da seguinte maneira. No nível inicial, que é o alfabeto, nós iremos aprender um pouco das configurações de mão do alfabeto em Libras. Então, a cada nível, você vai aprender uma letra diferente. No nível palavras, a gente vai aprender palavras utilizando todas as letras que foram apresentadas no primeiro nível. E no último nível, ele é com um nível de dificuldade maior, fazendo com que você aprenda algumas palavras, como também novas letras do alfabeto. Como resultado, também temos o custo dos componentes da luva, onde compramos, então, acelerômetros, Node MCU e a luva. Entre outros componentes que foram essenciais para que o projeto continuasse, como os cabos de conexão e também fitas, entre outros. Somando, então, R$ 250,43. Outro resultado que nós conquistamos é a da construção da luva. No primeiro protótipo, nós descobrimos como funcionaria o acelerômetro interligado ao Node MCU, e essa parte de grande importância, já que ela é o pontapé inicial para que o projeto aconteça. Bom, também temos um resultado que seria o software. Estamos construindo um software em HTML e CSS para que seja informativo na internet. E temos também, no momento, um protótipo de jogo que está sendo construído no Adobe XD. Como problemas encontrados, nós temos no último protótipo, onde nós encontramos falhas em componentes como acelerômetros, onde queimaram alguns, como também na solda, fazendo com que existiam curtos, como também na parte de fluxo de energia. Para concluir, então, a gente deve dizer que estamos em um processo de finalização, então a luva precisa ficar pronta, primeiro para que possamos continuar o projeto. A partir do momento que finalizarmos o protótipo, nós temos o intuito de fazer testes, coletando dados de configurações de mãos diferentes, por conta de o projeto ter o intuito de utilizar inteligência artificial por meio de redes neurais. As redes neurais serão, então, o processo onde várias entradas gerarão a mesma saída, por conta de o acelerômetro não captar de forma correta
o que está na minha mão e o que está na mão da Cauana. Então, por conta disso, utilizaremos redes neurais para que várias entradas sejam uma mesma saída. E com isso, a gente tem o intuito de minimizar a diferença entre todas as comunicações, fazendo com que a barreira entre surdos e ouvintes seja diminuída. E é isso. Tchau! Então, pessoal, vamos às perguntas do nosso último trabalho. Eu convido, então, a compartilhar a tela aqui comigo a Cauana e a Maria Cecília, juntamente com o seu orientador, o professor Christian. Boa noite, Cauana. Boa noite, Maria Cecília. Boa noite, Christian. Sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente já pôde perceber aqui que nas redes sociais, né, foram muitas aí as participações, muitas pessoas empolgadas aí com o trabalho de vocês. Isso é muito bom. E muitos elogios, né, ao trabalho que vocês desenvolveram. Enquanto a gente não tem ainda nenhuma pergunta ainda aqui na tela, se vocês quiserem fazer alguma consideração inicial a respeito, né, do trabalho de vocês fiquem à vontade. Bem, então, a gente gostaria de agradecer primeiramente a todos os professores e todas as pessoas que nos auxiliaram de alguma maneira, como o professor Eduardo Bidesi, que inicialmente era o nosso orientador, e também a professora Marinês, que é a professora de Libras do IF, e ela era nossa co-orientadora no início do ano passado. Isso, e outras pessoas como o Daniel Verge, que foi um egresso do IFC, e acabou que agora ele é nosso orientador também, e está auxiliando bastante com a experiência que ele tem. E ao professor Christian, claro, que agora sofre com as nossas perguntas às 11 da noite. E a todas as pessoas que vêm apoiando a gente nessa caminhada de jovens cientistas, porque isso está sendo muito importante para a gente estar aqui hoje, para a gente estar participando de outras feiras também. A pandemia acabou atrasando bastante o projeto, principalmente pelo fato de que, né, a luva a gente ainda não conseguiu terminar. Hoje mesmo eu acabei tendo que cortar alguns fiozinhos fora, porque não estão funcionando da forma que deveriam. Mas a gente pretende fazer com que as coisas deem certo, né, de alguma maneira. Eu acho que o trabalho ele teve o mérito de articular conteúdos de diferentes áreas, mas também muitas pessoas, né? Então, a própria participação aí de professores da informática, a professora Marinês, vocês acabaram de colocar um egresso aí também do técnico em informática. Então, isso é muito bacana, essa articulação toda que o trabalho de vocês promoveu, né? Nós temos aqui uma pergunta já na tela. Não sei se o professor Christian gostaria de fazer alguma consideração inicial, ou se a gente já pode passar para a pergunta. Passar para a pergunta. Ok. Então, vamos lá. Depois de muitos parabéns aqui na tela, né? Nós temos a pergunta do professor Rodrigo Curvelo. A pergunta é a seguinte: qual o custo aproximado desse protótipo? Bem, a gente apresentou ali no vídeo um custo de em torno de R$150 o protótipo no momento que ele se encontra agora. Porém, ele tem um acréscimo de alguns acelerômetros que, por exemplo, não estão sendo usados ainda. Mas no total de 5 acelerômetros, que é o que o protótipo utiliza, eu acho que vai em torno de uns 230, por aí. Mas com outros acelerômetros que a gente comprou para fazer testes e repor alguns que queimaram em curtos que a gente acabou cometendo, daí deu agora o total de 250. Ok. Temos uma segunda pergunta já aparecendo aqui na nossa tela, do professor Siegfried. Tem planos de deixar a luva mais leve, ou seja, com menos fios? A gente tem ideias, assim, de talvez em algum momento conseguir uma bolsa para tentar utilizar outros componentes no lugar dos acelerômetros, que seriam outros tipos de mecanismo para medir o que a gente precisa.
E talvez isso deixaria a luva mais limpa, só que no momento a gente não tem capacidade financeira de conseguir outras formas de fazer isso. Mas ainda existem outros casos que a gente está resolvendo no decorrer do projeto, que é, por exemplo, um dos problemas que a gente está enfrentando hoje, que é o fluxo de energia. Então, a gente vai precisar de uma fonte que não seja o computador conectado ao cabo USB, que é o que a gente tem agora. Então, talvez a gente precise ainda colocar uma mini bateria aqui ou algo assim, que talvez dê um peso um pouquinho maior do que a gente já tem. Mas são planos que a gente ainda está trabalhando e conversando com os orientadores para ver quais são os caminhos que a gente pode levar. Por conta de, por exemplo, agora a gente não consegue nem fazer um teste, assim, porque não tem os componentes, não tem acesso à unidade tecnológica e tudo mais. Ok. O professor Christian, se quiser participar também nas respostas, fique à vontade. Qualquer coisa, se manifeste aí, tá bom, professor? Não, pode deixar agora, aproveitando que antes eu estava com o pequeno, tava com sono, estava me reinando e melhor não ficar com o microfone aberto. Eu peguei o trabalho já depois que ele já tinha sido encaminhado, né? O professor Bidex tinha começado, então fiquei mais com a parte auxiliando elas no desenvolvimento. Então tudo que elas fizeram até agora é mérito delas mesmo, né? Então não tem muito o que acrescentar. É o trabalho mesmo que elas fizeram, né? E daí seria isso no momento. Ok. O Emanuel, ele encaminha a seguinte pergunta: vai ter versão para canhoto? Olha, é uma ideia. A gente queria muito conseguir fazer as duas mãos, né? Porque tem pessoas que preferem utilizar com a direita, mas tem pessoas que preferem utilizar com a esquerda. Só que, como o nome do projeto já diz que é um protótipo, a gente ainda só tem uma mão. Ok. Temos mais uma pergunta na tela, que é a seguinte, acho que é a Hanatan quem pergunta. Bom, eu imagino que seja um termo técnico que eu não conheço, mas vocês devem conhecer, tá? Qual é o tempo de resposta do software para os ESP da luva? Então, ele é quase que simultâneo. Isso. A gente tem a questão do Node MCU, do Node MCU ESP8266, que é esse componente que parece uma baratinha ali no meio. Ele não consegue ler todos os dados de cada acelerômetro simultaneamente, então lê os 5 juntos. Isso faz com que a gente tenha que, enquanto, por exemplo, o meu dedão, ele está com o acelerômetro ligado, no código os outros 4 estão, entre aspas, desligados, assim. Mas a leitura, ela é tão rápida que até parece que está ocorrendo ela simultaneamente. Então, a gente não enfrenta agora, atualmente, problemas com a velocidade da leitura. Mas talvez futuramente, sim. Agora eu vou aproveitar a carona e também vou fazer uma perguntinha. Aproveitando o gancho da pergunta anterior, da mão para canhoto, se vocês forem fazer uma segunda luva para fazer a mão canhota, dá muito trabalho, além do que vocês já fizeram, ou é uma coisa simples para adaptar para a mão esquerda? Não, é simples também. Eu imagino que só na questão de dados, por conta de diferenciar nas configurações, assim. Esse lado vai ser assim, aqui assim. Vai ficar de lado contrário, no caso, né? E o acelerômetro, ele mede os números assim, então vai ter que fazer do contra. Se um tá positivo, o outro vai estar negativo, mas eu acho que não seria uma coisa difícil. Ok. E no mais, muitos comentários aqui, muitos elogios para vocês todos aqui nas redes sociais, pessoal muito bacana. E, de fato, né, trabalhar numa perspectiva de inclusão, né, é algo muito importante e é algo que faz parte né, dos princípios dos institutos federais, né, que orientam, né, as ações dos institutos federais na sua atuação social. Então, não é por acaso, né, que a gente tem visto muito apoio aí nas redes sociais. Então, mas nós não temos mais perguntas nesse momento. Então, pode falar. Eu queria acrescentar, é que assim, eu sou deficiente auditiva, então eu vejo que se em algum momento
eu necessitar de alguma forma de aprendizagem de Libras, eu poderia utilizar a Smart Glove? Eu me coloco no lugar. Claro, exatamente, né? Então, tem todo esse mérito aí, que também faz parte do trabalho que vocês desenvolveram, e provavelmente, aí eu vou fazer outra pergunta, vocês pretendem seguir adiante com ele, depois do curso técnico em informática, muito provavelmente vocês vão prosseguir com essa proposta? É a ideia. Maria, tu tá mutada. É a ideia, sim. A gente não sabe muito bem qual caminho seguir a partir do ensino médio, mas a Smart Glove está sendo uma coisa que o desenvolvimento dela está trazendo muito retorno para a gente. Então, está sendo muito bom desenvolver ao ponto de a gente querer terminar ela. Já foi um grande passo enorme. Então, eu deixo agora esse, para caso vocês queiram fazer, né, uma última consideração, né, tanto as meninas quanto o Christian, né, antes de encerrar, vocês têm a palavra. Bem, eu agradeceria principalmente ao Instituto Federal por me trazer para esse mundo, sabe, da ciência, porque até então eu não conhecia. O professor quer falar? Eu só aproveitar aqui e agradecer a confiança que as meninas tiveram em me procurar para dar continuidade junto com elas no trabalho, né? E reforçar aquilo que o Curvelo falou, né, do trabalho com pegada mais social, né? Obviamente, empreendedorismo é super importante e tal, mas a gente não pode deixar o social de lado, né? Então, ações, trabalhos desse tipo, acho que eles têm que ser um dos principais focos nossos nos nossos trabalhos, né? Sim, quando se trata de empreendedorismo, a gente até está criando um documento na própria aula de gestão de empreendedorismo para talvez futuramente formar uma startup ou algo que possa levar a Smart Glove para o mercado de alguma forma e poder não só auxiliar as pessoas aqui perto da região, mas do Brasil, e também, a partir do momento que ela estiver pronta, poder trabalhar com que outras línguas de sinais de outros países, porque cada país tem a sua, possa, receber a Smart Glove, assim. Ok, então, mais uma vez eu agradeço e parabenizo vocês, tá bom? Obrigado pela apresentação de vocês. Obrigada. Pessoal, antes de encerrar, depois desses trabalhos maravilhosos que nós tivemos aqui, na sala temática 3, todos trabalhos muito relevantes, eu quero só reforçar que a programação da FETEC seguirá, então, amanhã, quarta-feira, à tarde e à noite. A programação está disponível no site da FETEC, e teremos mais sessões, ainda mais salas temáticas na quinta-feira. Eu reforço que uma parte dos trabalhos que são apresentados aqui, eles receberão uma classificação, e essa classificação se dará também em função do número de likes que esses trabalhos recebem nas redes sociais. Então, se você que nos assiste gostou de um trabalho, achou que é um trabalho relevante, que foi bem feito, que merece, né, o seu like, então acesse lá as redes sociais e dê o seu like para contribuir com esse trabalho. Então, se não temos, então, mais trabalhos, esse foi o último. Eu agradeço a todos que apresentaram, a todos os acadêmicos, a todos os orientadores que estiveram aqui participando, apresentando seus trabalhos, e agradeço a todos aqueles que também compareceram aqui para assistir às apresentações. Deixo o meu abraço também ao professor Luiz Gustavo e também ao Rogério, que me auxiliaram aqui na condução dos trabalhos. Tá bom? Da minha parte era isso. Boa noite para todos nós.